Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai estar verificando o mecanismo, né, que foi enviado por um grupo de estudantes aí do curso de engenharia. Eles mandaram isso aqui no e-mail, tirei um print aqui. Basicamente qual o detalhe, né? Eles estão analisando um antigo projeto de um sistema de bombeamento, né, o qual utiliza o princípio do golpe de Ariete de forma forçada, né? Então aqui dá para observar o ciclo de tubulação, né? O ciclo de tubulação está aqui designado, né? Ou seja, aqui a gente vai ter a indicação da passagem do fluido. E é esse sistema aqui, esse êmbolo mais esse came, que vai fazer o golpe de Ariete forçado, né? Então esse elemento aqui ele vai estar rotacionando, fazendo com que esse pistão aqui ele avance e retorne, né? Avance e retorne. Então ele vai gerar a pressão interna aqui na tubulação para que o fluido ele venha a ser deslocado, né? O golpe de Ariete é um fenômeno, né, hidráulico, já conhecido há muito tempo, né? Inclusive esse princípio era muito utilizado antigamente, né, para sistemas de bombeamento, irrigação, da parte de agricultura, né? É utilizado até hoje, na verdade. O pessoal utiliza um sistema de bombeamento chamado de carneiro hidráulico, né? Então ele toma como princípio esse fenômeno, né, do golpe de Ariete, né? Só que nesse caso aqui, esse sistema de bombeamento aqui dos estudantes, ele é um sistema forçado, né? No caso, dá para você fazer esse ciclo do golpe de Ariete realizando o acúmulo do fluido em uma tubulação e a própria queda, né, vamos assim dizer, do fluido nessa tubulação faz com que venha a gerar ali uma condição de vácuo e deslocamento ali, ou de pressão na tubulação e gerando deslocamento do fluido, né? Se você procurar na internet vai encontrar vários vídeos, né, pessoal montando aí carneiro hidráulico para uso, né, residencial, para agricultura, enfim. Bom, aqui o sistema, como eu disse, ele é bem simples, né? Esse elemento aqui ele vai rotaciona, né? Então eu fiz até um modelo aqui, né? Eles mandaram só uma base, eu fiz um modelo aqui para poder ilustrar, né? Foi esse aqui que eles mandaram, né? Um sistema para golpe de Ariete, né? Aqui rotação mínima e rotação máxima dele, relação de eficiência, condição de vazão mínima e condição de vazão máxima aí de funcionamento. Depois a gente vai falar mais sobre essas características. Mas só para a gente entender mais, basicamente o que acontece? Esse came aqui, né, ele vai estar rotacionando, né, ele vai estar rotacionando e esse êmbolo aqui ele vai estar deslocando de acordo com o posicionamento ali do came, né? Seria esse êmbolo aqui, né? Esse pistão, né, vai estar aí deslocando e essa ação de deslocamento dele vai fazer com que ele avance e com que ele recue, né? Então, por exemplo, nessa posição aqui que ele se encontra aqui o came, né, esse cilindro aqui ele iria deslocar, né, ficaria tocando aqui, ele teria esse movimento, né, de avanço e recuo, né, aí do sistema de bombeamento, né? Então aqui a gente tem duas condições inclusive, né, que seria ele no avanço máximo, né, ou seja, o came ele está com seu prolongamento aqui está todo aqui para cima, né, e aqui ele na condição de recuo máximo, né, parte de prolongamento aqui do came tá recuado, né. Então basicamente a diferença que a gente vai ter aí de volume deslocado seria essa diferença aqui, ó. Ou seja, é isso aqui. Esse volume aqui, a gente está falando de um elemento cilíndrico na tubulação, esse volume aqui é o que a bomba vai estar deslocando. Lembrando que aqui é uma imagem, né, são duas imagens, né, mas mostrando o mesmo sistema, né, um com o avanço máximo e o outro com o recuo máximo aí do sistema. E nesse avanço e recuo, essa aqui é a diferença que o sistema vai deslocar, né? Ou seja, ele não consegue realizar aí um ciclo de grandes vazões, né? E olha que esse aí é um forçado, né? Então aqui tem, ó, a indicação aqui de vazão dele mínima, 2,76 litros por minuto,
e aqui 8,29 litros por minuto. Né? E aí o que acontece? Como ele tem esse deslocamento linear forçado, o aquecimento é muito grande. Né? Então veja que quando ele está utilizando a vazão mínima, o tempo de funcionamento dele aqui é de 2 horas de forma seguida, né? E se ele tiver com a vazão máxima, 1 hora. Né? Então basicamente para a vazão mínima ele consegue funcionar 2 horas seguidas com um tempo de intervalo de 15 minutos, né? Ou seja, ele desligado para poder resfriar. E ele na vazão máxima ele consegue funcionar 60 minutos com um tempo de espera ali de 15 minutos, ou seja, é um sistema que não dá para exigir tanto, né? E aí essa relação da vazão máxima e mínima vai estar ligada aqui com a velocidade dele. Bom, então esse vídeo aqui foi só para entender o mecanismo. No próximo a gente vai começar a fazer os vídeos aí, vamos fazer 2 vídeos de cálculo, né? Um referente aí à vazão e outro referente à rotação, tá bom? Aí para a gente entender esse sistema. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui, né, da parte de hidráulica, o segundo vídeo referente a esse ciclo aqui de bombeamento, né? Inclusive, antes de continuar, hoje a gente vai iniciar a parte de cálculo, né? Um estudante estava comentando, né, sobre esse termo, né, Ariete, né, que ele tinha pesquisado e tinha encontrado algumas informações sobre uma máquina de guerra, e uma máquina utilizada para guerra, né, aí no passado, e ele estava perguntando se era da parte hidráulica, né? Eu dei uma pesquisada e entendi o processo, o que acontecia, né? No passado, principalmente nas guerras medievais, né, o pessoal utilizava um dispositivo, né, que era um tronco, né? Então tinha praticamente uma corda, eles soltavam, né, aquela corda com o tronco e o tronco ficava lá batendo principalmente nos portões, né, dos castelos, enfim, até derrubar, né? E essa máquina era chamada de ariete. E esse termo utilizado nesse sistema hidráulico, ele está muito ligado a essa questão do quando o sistema ele tem o retorno do fluido, ele gera um ruído, né? E observa que ele tem esse ciclo aqui de martelamento mesmo, né, de avanço e recuo. Lembrando que esse sistema aqui é uma máquina hidráulica que utiliza esse princípio aí do golpe de ariete, mas forçado, né? Eu tinha dito, esse sistema aqui ele também pode ser de forma sem ser forçado, né? Sem utilizar um motor externo, né? Apenas pelo próprio deslocamento do fluido e gravidade, né? Isso aqui é um projeto de alguns estudantes, né? Uma análise, né, de um projeto de alguns estudantes. Bom, então, aí no caso esse nome ariete tem a ver com essa parte, né? Essa arma aí que era utilizada, né? E inclusive eles normalmente colocavam, né, a cabeça de carneiro, né, na extremidade do tronco que ia bater no portão e tal. Então esse nome está ligado a essa ação, né? Inclusive na tradução literal ariete significa carneiro, né? Bom, vamos lá para os cálculos aí, que é o que a gente está esperando. Bom, primeiro vamos verificar aqui a parte de rotação. Sistema de bombeamento, golpe de ariete forçado, né? XT aqui forçado deve ser o nome do produto, né? Tá aqui mesmo, aqui projeto XT. E aqui vem a rotação mínima e a rotação máxima, né? Por que aí o pessoal tava perguntando, né? O que essa rotação aí está indicando, né? 2 pi radiano por segundo, 6 pi radiano por segundo. Isso é muito comum encontrar em projeto de engenharia referência de rotação em radiano, né? Inclusive encontrei alguns sistemas, né, já de IHM, né, parâmetro para alterar a rotação, com a indicação lá em radiano por segundo, né? E aí você tem que converter para chegar lá a relação de fato ali da RPM, né? Porque RPM, rotação por minuto, e aqui ele está em radiano por segundo, né? Então tem que converter, né? Aqui, tem que ter a relação lá de conversão. E aqui é bem simples, né? Vou colocar aqui do lado. Então, basicamente, o que acontece aqui? Vou colocar aqui 2π mesmo. 2π radiano representa 360 graus, né? Ou seja, essa RPM mínima ligada ali a 2π radiano por segundo significa o quê? Em um segundo, uma volta, né? Ou seja, um giro completo. Então, no caso, como é a relação aqui para RPM, para essa rotação mínima aqui, vou colocar aqui RPM mínimo seria igual a
60 RPM, 60 rotações por minuto. Por que 60 RPM? 2 π radiano não é igual a 360 graus, 360 graus é igual a uma volta, um giro. Né? Ou seja, se ele dá um giro por segundo, 1 minuto tem 60 segundos. Se ele dá um giro por segundo, obviamente ele vai dar aí 60 giros em 1 minuto. Então a rotação máxima dele, 60 RPM. Né? Ou máxima não, a mínima, né? 60 RPM. A máxima está aqui, ó, 6 π radiano por segundo. Se 2 π radiano é igual a um giro por segundo, 6 π radiano por segundo é 3 vezes o valor, né? Ou seja, em 1 segundo ele dá 3 giros. Né? Então, nesse caso, se em 1 minuto a gente tem 60 segundos e ele dá 3 giros por segundo, tá aqui 3 giros, obviamente aqui a rotação máxima dele vai ser 180 RPM. Ou seja, esse sistema, para que ele tenha eficiência volumétrica, ele tem que ter aí uma rotação entre 60 a 180. 60 a 180. Então, 60 seria o mínimo, 80 o máximo. Né? Então, utilizando uma rotação dessa aí dentro dessa faixa, ele atinge uma relação de eficiência aí de 85 a 90%. Né? Normalmente, com a faixa de eficiência, a gente coloca ali um valor central, daria ali na casa de 87, 88% aí de eficiência média desse sistema, né? Referente aí ao deslocamento volumétrico, tá bom? Então no próximo vídeo a gente faz o cálculo do deslocamento volumétrico para poder saber de onde é que sai aqui essa indicação aqui da vazão, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos com mais um vídeo aqui da parte de hidráulica, no terceiro vídeo aí falando sobre o sistema de bombeamento com o golpe de ariete forçado. No último vídeo a gente falou sobre RPM, agora a gente vai fazer o cálculo da vazão, entender de onde é que vem esses valores aqui, né? Vazão mínima, vazão máxima. Bom, o primeiro ponto que a gente deve relembrar é que esse sistema, né, esse cilindro aqui, esse pistão, ele faz o avanço, né, quando o came ele está aqui na sua propagação máxima, e ele faz o recuo quando o came ele está ali na sua propagação mínima, né? Então, no caso, existe essa diferença ali, que vai ser um movimento de ida e retorno aí do cilindro, o qual vai gerar um volume deslocado. Esse volume deslocado ele é a diferença do avanço máximo em relação ao recuo mínimo. Seria essa diferença aqui, né? Então você teria esse volume aqui deslocado. Para saber esse volume é só fazer aqui a medição, né? Vou pegar aqui medir aqui direto aqui no projeto para pegar a relação ali do comprimento. Tá aqui, ó, o deslocamento é de 30,27 milímetros e o diâmetro, pegou aqui na conta errada, no ponto errado, 45 milímetros, né? Então basicamente um cilindro com diâmetro de 45 e comprimento de 30,27 milímetros. Então toda vez que ele completa um giro, né, ele desloca aí esse volume. Obviamente você tem que fazer depois a análise de eficiência, né? Mas esse aí seria o volume deslocado, né? Ou a região geométrica deslocada, que a gente vai calcular o volume agora. Bom, vamos lá, não demorar muito, vamos calcular logo o volume. No caso, como é um cilindro, a gente calcula a área circular e depois multiplica pelo comprimento. No caso, o diâmetro é 45 milímetros, vamos usar a fórmula aqui, π multiplicado pelo raio ao quadrado, né? Então aqui substituindo os valores, a gente vai ter 3,14 multiplicado pelo raio, o diâmetro é 45, o raio vai ser 22,5, né? 22,5 ao quadrado, né? Então no caso 3,14 multiplicado por 22,5 elevado ao quadrado, 22,5 ao quadrado vai dar igual a 506,25. Isso, multiplicando um pelo outro, a gente vai encontrar aí a área circular, que vai ser de aproximadamente 1.589 milímetros quadrados, né? Aí no caso a gente encontrou a área circular. E aí multiplica pelo comprimento, né? Multiplica ali por 30,27. Que vai dar ali aproximadamente, vou colocar aqui, 48.117 milímetros
cúbicos, né? Seria aí o volume. Aí agora a gente precisa converter para litros, né? Aí como está em milímetro, né? É só dividir por 1 milhão, né? Dividir por 1 milhão. Então no caso aqui a gente vai ter 48.117 dividido por 1 milhão. Isso, dividido por 1 milhão. E aí a gente vai encontrar esse volume em litros, né? 48.117 dividido por 1 milhão vai dar igual a 0,048 litros, né? Então isso aqui é o volume deslocado por giro, né? Toda vez que ele der um giro ele vai deslocar isso aqui, né? E aí no caso, toda vez que ele der um giro ele vai deslocar isso. Aí o que acontece? A gente verificou no último vídeo que a RPM mínima dele é de 60 RPM. Ou seja, em 1 minuto desloca, são 60 giros, né? Então só é multiplicar um pelo outro que a gente vai ter aí a vazão mínima, né? 60 multiplicado por 0,048, né? 60 multiplicado por 0,048, vou botar aqui vazão mínima, vai ser igual a 2,88 litros. Aí você pode multiplicar pela eficiência, né? Pode multiplicar pela eficiência, que esse sistema é de 0,85 a 0,9, né? Aqui é de 0,85 a 0,9. Aí pode ver que aqui a vazão está 2,76, é por causa da eficiência, né? Então você vai ter 2,88, vou multiplicar por 0,88, aproximadamente 87. Estou aqui 87, né? 0,87. 0,87 deu 2,88. 2,88 foi o que a gente calculou ali de vazão, né? E aí no caso, como essa relação da vazão ela implica diretamente a eficiência, né, ali do valor deslocado, é só multiplicar ali pela relação de eficiência, que aí você encontra o valor dele ali aproximado. Ele vai de 0,85 a 0,9, né? Aqui no manual ele está indicando ali 2,76, né? Então no caso 2,88 ali seria o valor teórico calculado. A gente fez alguns arredondamentos. Deixa eu multiplicar aqui 2,88 multiplicado por 0,87. Opa, 2,88 multiplicado por 0,87 vai dar, vou colocar aqui embaixo, vai dar ali aproximadamente 2,50, né? Ou seja, 2,5 litros por minuto, né? Ali aproximadamente. E aí vale o mesmo para a vazão máxima, né? Vale o mesmo ali para a vazão máxima. A vazão máxima deu 8,29, né? Esse 8,29, o que é que altera, né, para chegar aí nesse valor? Quando a gente fez o cálculo para chegar aqui no 2,88, a gente multiplicou por 60, né, que era a rotação mínima, né? Então, para chegar ali a 8,29 aproximadamente, é só multiplicar pela rotação máxima, que seria 180 RPM, né? Então a gente teria, vou botar aqui 2,88 deu 0,048 litros por giro, né? Então você teria 0,048 multiplicado por 120 ou 180. Multiplicado por 180 vai dar igual ali a 8,64 litros em 1 minuto, né? Então essa aqui seria a vazão máxima para o sistema, né, com a rotação ali de 180 giros por minuto. Então tá aí de onde chega aí os valores, né? Aí tem a indicação ali da eficiência, né? Ele cai um pouco, mas basicamente é esse aí o detalhe para poder chegar ali na vazão aí do sistema. Como a gente tinha comentado no primeiro vídeo, esses sistemas eles normalmente não tem uma vazão tão alta, né, por causa do princípio ali físico dele, mas ainda assim é bem funcional, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!